primeiro período após o estabelecimento das tribos vai ficar conhecido como o período dos juízes. O período dos juízes vai de 1390 a 1030 a.C. Nos primeiros séculos, cada tribo era liderada por um ancião da família mais importante. Nos momentos de crise interna ou de ataques estrangeiros, ou mesmo na imposição de alguma guerra, eram chamados os juízes, que eram chefes militares com grande astúcia e autoridade. O primeiro grande juiz foi Moisés, que tirou os israelitas do Egito, e ele foi sucedido por Josué, que liderou a conquista de Canaã. Depois de Josué, houveram 14 juízes. Destacaremos Sansão, Jefté, Gedeão, Samuel e Débora. Observe que aqui nós temos uma liderança feminina no momento da história dos israelitas, cuja cultura era essencialmente patriarcal. Em termos arqueológicos, o documento mais antigo que faz alguma referência aos israelitas é a estela comemorativa do faraó Meneptah. A estela de Meneptah, que foi um faraó do Egito do século III a.C. Antes de destacar que estela é um monumento comemorativo que se levanta sobre o solo à semelhança de uma lápide. A estela de Meneptah foi encontrada em 1893 nas ruínas do templo funerário do faraó Meneptah em Tebas Ocidental. Encontra-se exposta no Museu Egípcio do Cairo. O monumento registra as campanhas militares e as vitórias do faraó Meneptah, filho do poderoso Ramsés II. A escrita na estela é em hieróglifos e muito claramente menciona o nome de Israel e, portanto, Israel foi considerado pelo faraó do Egito suficientemente importante para mencionar a vitória como significativa. A missão dos juízes era conquistar a terra, mas não conquistaram plenamente. Então, centralizou-se ainda mais o poder e a autoridade política, que saem do período dos juízes e entram no período dos reis. O período dos reis vai de 1046 a 930 a.C. Samuel foi o último dos juízes em Israel e primeiro dos profetas após Moisés. Foi ele que inaugurou a monarquia quando ungiu Saul da tribo de Benjamim e depois Davi como reis de Israel. Os historiadores defendem que os israelitas mudaram sua organização política de juízes para reis para unir as tribos e vencer os povos vizinhos para consolidar a ocupação da terra de Canaã. Este rei exercia sua autoridade sobre todas as tribos. Bem, Saul em hebraico significa pedido a Deus. Foi então o primeiro rei do antigo reino de Israel. Saul teria nascido por volta de 1066 a.C. e reinado por 40 anos. Antes de Saul, não se pode definir uma nação israelita. Tratava-se de diversas tribos unidas por laços étnicos e culturais, que se aliavam ou batalhavam entre si de acordo com a conveniência e eram governadas por juízes. No início do governo de Saul, os amonitas iniciaram o cerco à cidade de Jabes-Gileade. Saul convocou todo o reino de Israel e venceu os amonitas. Saul então entrou em guerra contra os filisteus. Saul e seu filho foram vencidos pelos filisteus. Saul então se suicida se jogando sobre sua própria lança ao ver os seus filhos serem mortos pelos filisteus. Quando Saul morreu, sobe ao trono Davi, que vai reinar de 1010 a 970 a.C. Davi é descrito como sendo um homem de valor, chamando a atenção do rei Saul por sua habilidade como músico. Ele era um arpista, o que lhe rendeu um lugar no círculo real. A partir do episódio de Golias, Davi ganha prestígio entre os israelitas e se aproxima ainda mais do rei. Davi combateu os filisteus na cidade de Queliá. Davi se transforma em uma figura importante para o exército dos israelitas. Isso vai fazer com que Saul ache que ele realmente está tentando tomar o poder, pois ele se torna uma pessoa muito influente. Saul então considera Davi um rebelde e Davi foge para o deserto. Lá ele reúne um pequeno exército, dando início à sua vida mercenária, servindo como mercenário para os filisteus. Foi nessa época que Davi ganhou fama e tornou-se realmente um adversário para Saul. E também tornou-se uma força temida pelos filisteus, que eles até o chamavam de rei da terra. Depois da morte de Saul, Davi vai acabar unificando o poder em torno de si.
Davi conquista a cidade de Jerusalém, transformando-a na capital do reino, e vai fazer um reinado muito próspero. Davi expandiu as fronteiras por meio de inúmeras guerras, especialmente contra os filisteus, os quais são finalmente vencidos pelos israelitas. As descobertas arqueológicas da estela de Tel Dan e da pedra moabita, onde são encontradas citações ao reino de Judá e à casa de Davi, colocam o reino de Judá e a dinastia de Davi num contexto histórico extra-bíblico, desmistificando a crença que os colocava como parte da mitologia bíblica. Porém, a vida do personagem Davi pode ser descrita apenas através do relato bíblico. Davi morre aos 70 anos de idade após reinar por 7 anos como rei de Judá e 33 anos em Jerusalém como rei de todo Israel. Depois de Davi, vai reinar seu filho Salomão. Salomão, a palavra Salomão deriva da palavra Shalom, que significa paz. Ele era filho de Davi com Batsabá. Foi o terceiro rei de Israel, governando durante cerca de 40 anos, de 970 a 931 a.C. Diferentemente de seu pai, Salomão não se tornou um líder guerreiro, pois isso não era necessário. Ele soube habilmente desenvolver o comércio externo e as relações diplomáticas com os países vizinhos. E isso levou a um progresso considerável das cidades israelitas. Salomão casou-se com uma filha do faraó Siamon, chamada Anelise, e recebeu como dote de casamento a cidade cananeia de Gezer. Ele renovou a aliança comercial com Irão, rei de Tiro, mandou construir fortes muralhas na cidade de Jerusalém, bem como mandou reconstruir e fortificar diversas cidades e construir também cidades-armazém. No exército, Salomão deu especial importância à cavalaria e aos carros de guerra. Ele dispunha no porto, no Golfo de Acaba, no Mar Vermelho, de uma frota de navios comerciais de longo curso. Bem, Salomão teve 700 esposas de classe principesca e 300 concubinas. Salomão foi quem, segundo a Bíblia, em Reis e em Crônicas, ordenou a construção do Templo de Jerusalém, também conhecido como o Templo de Salomão. O reinado de Salomão foi marcado por uma corte luxuosa e, para isto, ele cobrava pesados impostos do povo e também instituiu a corvéia. Bem, corvéia é um serviço gratuito que se presta ao soberano ou ao seu senhor. Ainda em seu governo, Jeroboão, que era filho de um dos homens de maior confiança do rei Salomão, provocou uma revolta contra a casa real por causa dos impostos abusivos que eram cobrados do povo. Na sua primeira revolta, Jeroboão não foi bem sucedido e acabou tendo que fugir para o Egito. O ferro, nesse momento, está se disseminando como uma nova tecnologia e seria a última etapa da Idade dos Metais. O domínio da tecnologia do ferro vai começar na Anatólia, Ásia Menor, hoje Turquia, e daí vai se disseminar para o sul dessa região. E este uso do ferro desequilibra todo o funcionamento e toda a ordem da hierarquia das civilizações da época. O Egito e a Mesopotâmia, por exemplo, vão começar a entrar em decadência neste momento. O rei Salomão aparece no Corão com o nome de Sulaimã ou Suleimã. No Islã, ele é considerado como um profeta e um grande legislador da parte de Alá. Em 2010, foram descobertas antigas fortalezas escavadas em Jerusalém que sustentam a narrativa bíblica da época do rei Salomão, já que em 2013 uma equipe de arqueólogos encontrou uma mina de cobre em Israel, evidenciando que o local foi usado para a produção do metal em larga escala, lá pelo século X a.C., que era a época de Salomão. Salomão morre por cerca de 930 a.C. Após sua morte, ocorreu o cisma nas tribos de Israel. Roboão, seu filho, sucedeu-lhe no trono. Em vez de ouvir o conselho dos anciãos das tribos de Israel para aliviar a carga tributária e os trabalhos compulsórios impostos por seu pai, Roboão mandou aumentá-los. Então, 10 tribos do norte simplesmente não aceitam que Roboão, o filho e príncipe herdeiro, assumisse o controle do reino. Então, Jeroboão, que havia regressado do Egito nessa época, foi eleito o rei por essas tribos rebeldes
e Roboão não teve escolha senão governar sobre as tribos de Judá e Benjamim, que ficavam ao sul. Então a nova configuração do reino passou a ser assim. A parte azul no mapa, composta por 10 tribos, passou a se chamar de Israel, o reino do norte, e mais tarde reino da Samaria. Já a parte amarela seria o reino da Judéia, composto pelas tribos restantes que aceitaram ser governadas pelo filho de Salomão. As vantagens do sul é que eles ficaram com as cidades de Jerusalém como a sua capital e com o templo de Salomão, aquele templo que Salomão havia construído, e também com a tribo dos sacerdotes levitas que garantiriam a continuidade dos ritos religiosos. As 10 tribos do norte tinham como vantagem o fato de serem numericamente mais representativas e de possuírem a parte mais fértil do reino e, inclusive, as mais importantes fontes de água de todo o país. Mas para ambos havia a desvantagem de que agora eram inimigos um do outro. Em 722 a.C., o rei Salmanaser V e seu filho Sargão II da Assíria invadiram Israel, após o rei Oséias ter se recusado de pagar tributo aos assírios. Salmanaser V conquistou Israel, prendeu o rei Oséias e os israelitas. Os assírios varreram do mapa Israel, fazendo desaparecer a maior parte das 12 tribos. Ironicamente, a destruição do reino do norte pelos assírios causou um grande florescimento no reino de Judá, ao sul. A população cresceu enormemente, alimentada pelos refugiados israelitas do norte, e Jerusalém tornou-se o grande centro de influência entre todos os israelitas. Quando Sargão II, rei assírio, tomou Samaria, ele deportou parte da população para territórios assírios e levou também estrangeiros para ocuparem o território de Israel. Os assírios promoveram estupros em massas que, junto com a povoação de estrangeiros da própria região conquistada, levou a uma miscigenação. O povo do reino de Judá não havia se misturado com outros povos nesse período. Então o povo de Judá não vai mais considerar o povo de Israel como seus parentes, e passaram a chamá-los de samaritanos. No 5º ano do reinado do rei Roboão, no reino de Judá, o faraó egípcio Isaque I invadiu o território dos israelitas e transformou o reino de Judá num estado tributário. Este fato está evidenciado na Bíblia no 2º livro de Crônicas, capítulo 12, versículo 2. Depois dos egípcios, vieram os babilônicos com Nabucodonosor II, rei da Babilônia, que invadiu e entrou em Jerusalém em 597 a.C. e levou consigo utensílios do templo e o próprio rei Joaquim como prisioneiro. Colocou o rei Zedequias para governar como vassalo da Babilônia. Zedequias se manteve no poder por 11 anos, quando então rebelou-se contra Nabucodonosor, provavelmente ao recusar-se a pagar tributo. Isto foi suficiente para que Nabucodonosor invadisse Jerusalém novamente, matasse os habitantes, despojasse o templo de todos os seus bens de valor e ateasse fogo nele. O reino de Judá deixou de assim de existir. Esta foi a primeira destruição do templo de Jerusalém. Bem, no território de Judá permaneceram apenas os mais pobres. Todo o restante do povo que sobreviveu ao ataque de Nabucodonosor II foi levado para as cidades do reino da Babilônia. Aqui nós temos o período do cativeiro na Babilônia. O termo judeu surge durante este cativeiro, referindo não só à tribo de Judá, mas a todos os descendentes da tribo de Abraão e, posteriormente, a todos os seguidores da religião judaica. No cativeiro da Babilônia, entre 580 e 530 a.C., é que vai acontecer a escrituração da Torá, ou seja, do Antigo Testamento, onde os anciãos da tribo de Israel resolveram colocar na forma escrita as suas histórias. Até esse momento, essas histórias eram, na sua grande maioria, as histórias orais, e só vão assumir a forma escrita neste momento do cativeiro na Babilônia.